Olá, bem-vindo a mais um episódio do Sixcast, o podcast da Six Capital que fala sobre mercado imobiliário e de investimentos. Hoje a gente tem o prazer de receber Edson Ferrari, diretor da CBRE, focado na área de Capital Markets, mas também tem outras áreas que ele vai detalhar um pouquinho aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, sobre a macroeconomia, fundamentos, tendências, passando um pouco por vários segmentos que a gente vê presente aqui na Bolsa de Valores. Quando investidores investem em fundos imobiliários também estão olhando esses segmentos. Então, acho que a CBRE tem muito dado, muita coisa legal que a gente pode debater. Então, novamente, obrigado, Edson. Antes de a gente entrar nesse assunto, se a gente puder falar um pouquinho sobre a sua entrada nesse mercado de real estate, a sua atuação aqui de mais de uma década, né, que você já está na CBRE. Bastante. Então, como que você chegou onde você está hoje, um pouquinho de você, seria interessante. Legal. João, prazer estar aqui. A gente já tem um relacionamento aí com a casa de um bom tempo e é muito legal poder colaborar com informações aí para o público de vocês, que é um público bastante interessado nesse tema, e para nós é um prazer. Bom, eu estou há 23 anos já na CBRE, né? Entrei lá mais ou menos no final dos anos 2000 e sou engenheiro civil de formação, fiz escola politécnica, depois fiz mestrado na mesma escola, e entrei nesse mercado naquele momento onde ali, né, com 20 e poucos anos, pensando, né, em fazer algo diferente, né, não trabalhar, já tinha uma experiência de trabalhar um pouco com edificações, construção, projetos, etc. Mas era algo que, assim, me apetecia ali pelos cálculos matemáticos, mas eu queria mais, eu queria algo mais inovador, né? Não que não tivesse inovação também na área técnica, mas talvez aquilo não me atraísse tanto. E aí, pesquisando as empresas, consegui entrar num programa de trainee e estou lá até hoje, né? A CBRE é uma empresa de consultoria mundial, né? A gente está presente aí em todos os 5 continentes, em mais de 150 países. A empresa é líder, né, em faturamento, né? Aqui tanto no mundo quanto no Brasil, né? A gente tem aí, os dados são públicos, mas o nosso faturamento é bastante maior, inclusive somado a alguns concorrentes. Somado os 4 principais concorrentes, a gente é o dobro disso. Então, é uma empresa que tem uma penetração muito grande dentro da área. Aqui no Brasil a gente está desde 1979, o que é muito bacana porque a gente consegue coletar dados, né? A CBRE, ela sempre teve um veio de consultoria de verdade, de fato, que é agregar não só o serviço de transações, recomendações, né? Auxílio dos grandes players e também dos médios e pequenos players de real estate, mas agregado a isso, consultoria e informação, que é uma coisa que é muito carente, principalmente aqui no Brasil, né? Então, desde aquela época onde a gente não tinha nenhum tipo de empresa coletando dados, a gente já fazia as aferições de ocupação, as transações, quem entrava, quem saía nos prédios. E isso traz uma dinâmica muito bacana para a gente olhar os ciclos, né? Os ciclos de real estate, né? Nos mercados aí mais maduros é bem interessante ver esses ciclos de retomada, os ciclos dos imbalances entre oferta e demanda, e como a gente pode se beneficiar disso, né? Então, a gente costuma lá na CBRE, para quem conhece, né, a gente tem um mapa lá dos principais prédios que foram transacionados, né, os prédios de escritórios, desde a década de 80, 90, 2000, 2010, e é legal você ver a maturidade do mercado. Naquele período inicial, o mercado do Rio de Janeiro é até maior do que São Paulo, né? Hoje, né, as pessoas olham e falam assim, bom, São Paulo, lógico, é muito maior, tem uma economia maior, etc., mas não era bem assim naquela época, né? E por que isso aconteceu, de que forma aconteceu? Então, basicamente é isso. A gente tem uma linha de serviços bastante variada. Eu sou responsável pela equipe de Capital Markets e Asset Management, né? Capital Markets, que lida com investidores de maneira geral, desde os institucionais, os imobiliários, fundos de pensão, fundos estrangeiros, property companies, mas também lida com family offices, investidores, né, pessoas físicas, que é um mercado, depois a gente pode falar um pouquinho, mercado bem relevante aqui no país.
E uma outra área que eu cuido também é de Asset Management, né, que no nosso Asset Management é um termo genérico, mas dentro lá da nossa companhia, o que a gente faz é fazer a gestão desses ativos para os proprietários, né, tentando extrair, né, não só o melhor resultado financeiro, mas também as melhores alocações, né, melhor performance, trazer ideias tanto de alocações e desmobilizações que possam se alinhar aos interesses e anseios dessas famílias ou investidores. Legal, muito bom. Acho que vocês têm uma presença super ampla, não só no Brasil, né, na década de 70, até falando de mundo. E esse é um ponto que eu queria tocar, sobre macroeconomia no mercado de real estate, quando a gente olha para o mundo, né? Como vocês enxergam essas... Até dando um passo para trás, eu acho que você falou um ponto de coleta de dados. No nosso mercado brasileiro imobiliário, a gente tem uma carência grande disso, né? Então a gente sente falta para conseguir fazer uma análise para o investimento, e vocês têm isso bastante. Quando a gente fala dessa parte macroeconômica de real estate no mundo, como vocês enxergam as principais tendências, falando de alguns segmentos? Acho que desde a época pré-pandemia, durante a pandemia e agora, como que o mercado de real estate tem se reagido em geral, e quais as tendências que vocês enxergam aqui na parte macro? Legal, essa é uma pergunta bem interessante, né? O que a gente vejam assim, o mercado foi se desenvolvendo, né, com não só tecnologia, mas também você vê até os meios de pagamento, a internet, né? Eles mudaram a relação que a gente tem com as compras, né, com as necessidades do dia a dia, e às vezes é um pouco assim difícil de imaginar, mas o que aconteceu foi que também lá, né, no limite, dentro do real estate, também teve alterações significativas, né? Uma delas, né, para falar um pouco mais desse efeito recente, né, do varejo online, né, que transformou, né, a experiência de compra dos consumidores, né, e aí a relação que eles têm com o varejista, né, que isso se ampliou de uma maneira grande e trouxe uma necessidade muito grande de operações logísticas, né, de transportes, armazenagem, distribuição, que é um efeito, né, uma cadeia muito grande e complexa, mas que transformou, né, não só o mercado americano, que é um mercado bastante desenvolvido nesse setor, mas também o nosso mercado aqui do Brasil. Então, quando a gente vê o setor de logística crescendo, os galpões logísticos também entrando dentro dessa cadeia de real estate com cada vez mais representatividade. Isso no mundo inteiro, né? Isso no mundo inteiro. Você olhando por coisas até diferenciadas dentro desse setor, né? Quer dizer, o last mile, que é você ter muito próximo do investidor, porque começou a ter uma concorrência muito grande em entregar mais rápido, né? E aqui no Brasil esse efeito alguns anos depois, mas já está presente também. Então, assim, isso trouxe uma pujança para esse setor muito grande. Não era um setor específico, meio que correlato com o industrial, e ele saiu dessa correlação para entrar com o varejo muito forte. Então, eu só estou citando uma das tendências, né? Como você perguntou, como que a gente vê a questão macroeconômica de maneira geral e esses diferentes setores, o impacto nisso tudo e como talvez os portfólios mais diversificados hoje estão se enquadrando nessas tendências, né? Uma outra que a gente estava conversando até um pouco aqui no preâmbulo era, quer dizer, como que essa experiência do uso do imóvel, né, residencial para o usuário final, né, se transforma dentro dessa ótica do investidor de carteiras grandes ou pequenas, não interessa, pode ser um investidor de cotas de fundo imobiliário, pode ser um alocador de um grande fundo estrangeiro, né, que também entrou, né, dentro desse grande segmento de real estate numa classe de ativo bastante resiliente, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas que se mostrou com uma importância grande na alocação. Quer dizer, na pandemia, quem tinha uma alocação maior dentro desse segmento sofreu menos, né? Quem não tinha nenhuma alocação, acho que olhou e falou, bom, acho que é momento prestar atenção ali. Prestar atenção, né?
E aí uma série de outras coisas, o data center, né, que também está ligado a tudo isso, né, o Big Uhum. Data, armazenagem, como é que a gente é mais eficiente, né, em termos de fluxo de dados, etc., também tem um real estate correlacionado, né? Sim. Quem são as empresas que providenciam o serviço, quem são as empresas que, né, precisam desses facilities, de maneira geral, alocados, né, dentro de uma mancha de consumo, enfim, também populacional. E isso mudou bastante a dinâmica. Mas eu vejo assim, para também não se estender muito dentro da resposta e contemporizar um pouco dessa questão macroeconômica, a gente vê, né, quando se compara o Brasil, né, que a gente está numa economia ainda emergente e passou por vários ciclos, e no contexto de comparar com esses mercados mais desenvolvidos, o mercado americano ou europeu, que a gente navega no long run a taxa de juros menores, né? Essa é uma tendência, né? Quer dizer, você ter uma disseminação de um comportamento mais, eu diria, responsável do ponto de vista fiscal, monetário, etc., para que a gente conviva, e com o mercado de capitais cada vez mais forte, no mundo inteiro e no Brasil também, conviva com taxas mais racionais. E aí o real estate está totalmente correlacionado a isso. Porque o momento que a gente vive hoje, né, no Brasil, agora agosto, né, de 23, com juros de 13,25, com uma tendência de queda, mas um juro ainda alto por conta de um efeito recente de inflação, é muito difícil você ter o real estate competindo com instrumentos financeiros que podem dar essa rentabilidade diretamente. Mas em juros mais palatáveis, a gente tem. Então, o passado recente já mostrou, né, de 2010 para cá, o número de fundos imobiliários que surgiram no Brasil, Sim. a alocação dentro de fundos, eu estava vendo hoje de manhã, fundos imobiliários já estão aí com mais de 2 milhões de investidores. A Bolsa, de maneira geral, não tinha isso há quanto tempo? Né? Pouco tempo atrás. Então, você imagina que o fundo imobiliário já tem isso, e não estou falando que é um investidor grande que está lá, não, são os investidores... Mesmo durante a queda, né? Durante a pandemia teve crescimento ainda, isso é legal. Falar. Exatamente, quer dizer, o juro, a gente teve uma redução muito drástica, né, para 2%, naquele momento em que você tinha que fomentar a atividade econômica, não tinha ainda o ataque da inflação, isso possibilitou que os investidores, pela primeira vez, viram no Brasil um cenário de juro real negativo, olhar para uma classe de ativo diferente. É claro que, né, muita gente comenta, não, mas aí o investidor alocou, não sabia o que tinha, mas é um efeito da maturidade do mercado, né? Mas tem os fundos que talvez tiveram uma performance ruim, porque estavam alocados em ativos mais difíceis no mercado de escritórios, mas tudo isso é uma maturidade do mercado. Os gestores com mais experiência vão, né, conseguir captar mais, né? Então você vê agora, né, no momento que a gente está ainda com juros altos, né, e depois a gente pode falar, enfim, o que é mais sensato correlacionar, talvez as curvas B são muito mais sensatas, né, que já estão lá em 5,10, não olhei os números mais recentes, mas muito perto disso, mais inflação. Então a gente vê que o spread ali, depois a gente pode falar de yields também, que acho que é interessante dentro do mercado de real estate, mas é um spread também menor, que isso mostra como essa classe de ativo, eu estou dizendo menor assim, comparado com o que a gente tinha lá naquele momento de início desse mercado de capitais mais pungente, talvez a gente possa comparar isso com o mercado de fundos imobiliários, o crescimento, o começo do mercado de fundos imobiliários, e com agora. Sim. Né? Então, assim, o mercado de capitais, acho que para concluir, né, o mercado de capitais veio para abraçar o mercado de real estate de uma maneira muito mais representativa. O mercado sempre foi representativo do ponto de vista de produção residencial, aqui no mundo inteiro, no setor de construção civil, pelas commodities, pela não só também na base ali, mas as construtoras e a movimentação de maneira geral, mas também agora do mercado de capitais, que é o fluxo de investimento puro, né? Eu acho isso muito bacana. Então,
o efeito do mundo trabalhando em juros mais palatáveis e economias cada vez mais estabilizadas, que a gente ainda está vendo pouco no Brasil, mas já vê por momentos aí, principalmente de 94 para cá, com o Plano Real, eu acho que isso é muito favorável. A gente olha para frente e fala, nossa, o mercado ainda é muito pequeno. Sim, pequeno. Um país da dimensão do nosso, do PIB do nosso, e do potencial que a gente tem de colocar isso dentro de uma economia de mercado de capitais, a gente é uma fração ainda do que pode ser. O Edson, você trouxe algumas informações legais do mundo e do Brasil, que eu entendo que pode ser um pouquinho da tendência que a gente vai ver aqui no mercado, tanto de real estate quanto no mercado de capitais, que é um pouquinho menor, né? E eu queria citar duas delas e ver se vocês entendem que é realmente isso, né? A primeira, acho que vai mais no ambiente macroeconômico de taxa de juros, né? Você trouxe um pouquinho que o investidor está pedindo menos prêmio do que ele pedia antes. Então, isso mostra que é um mercado um pouquinho mais resiliente, mas em contrapartida, os juros ainda está muito alto, né? Então, acho que a queda desses juros, vocês entendem que é um trigger para trazer valor para esse mercado. E o segundo que eu ia falar, que seria um pouquinho mais na parte micro, né? Seria em relação aos ativos e desenvolvimento da indústria em si. Então, que nem a gente estava conversando de Estados Unidos, lá eles medem tudo, né? Sim. Então, consegue saber todas as informações para fazer um estudo. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem tanto isso, né? Então, você entende que esses dois fatores podem ser tendência e como que eles estão sendo implementados aqui no Brasil? Sim. Bom, em relação a essa primeira parte da tua pergunta, né, a questão dos juros, realmente, a gente, nesse nível de juros, e é um momento de transição, eu acho que a gente está passando por um aprendizado importante de entender também como é que o real estate ele se correlaciona com os outros ativos. Então, a gente vê que investidores mais profissionais não saem desesperados fazendo trade no momento em que o mercado está na baixa, né? Porque sabe que tem uma correlação ali, tem um fundamento, né? Quando existe também esse fundamento, né? Que ali leva a uma distorção momentânea, mas que essa distorção pode ser dissipada, e isso tem tudo a ver com dados também, né? Que a gente tem pouco dado, o investidor tem mais dificuldade de analisar, mas sim, o que a gente vê como tendência é que, assim, não sei se aqui no Brasil, pela nossa origem europeia, e a gente vê isso muito bem, o mercado de fundos imobiliários se desenvolveu muito por conta de o investidor olhar para essa classe de ativo e falar assim, bom, eu tinha antes uma economia que eu ia lá, comprava um apartamentozinho e alugava para uma família ou para alguém, depois eu tinha que, ficar lá, imobiliária, e aí, eu fazia o contrato, aí o cara não pagava. Agora, ele delega isso para um investidor profissional e com o mesmo investimento ele coloca em classes que ele não tinha acesso, é uma maravilha, quer dizer, ele só está recebendo dividendo lá na ponta, não precisa nem cobrar ninguém, ter boleto, etc. Mas assim, e aí com essa popularização, você tem uma tendência realmente de você ter spreads menores, porque quando a gente olha, né, pegando de novo, né, entrando naquele tema que a gente estava falando de juros e a correlação com os dividendos de fundos imobiliários, né? Quando a gente olha esses números, né, você vê hoje lá uma NTN-B, né, pagando, sei lá, 2035, alguma coisa assim, pagando 5 mais inflação, e aí você vai comprar um fundo imobiliário que está pagando 8 e tem uma inflação correlacionada, né? Você tem um spread de 300 pips lá, né? 3%. Que em muitos momentos que a gente olha, ele está mais para 250, mas já foi 400. Sim, já deu uma reduzida boa. E tem muita gente que tem essa... Não, 400 é o spread que precisa ter para você criar atratividade. Né? Mas assim, eu acredito que é menos. Eu acredito que do jeito que a gente olha esse mercado começar a penetrar de uma maneira mais assim profunda no mercado de capitais mesmo, naqueles investidores, pessoas físicas normais, não só os grandes, os investidores poderosos, né? Porque esses são, enfim, sabem se responsabilizar por suas alocações.
eu acredito que o prêmio diminua, e já vem diminuindo. A gente consegue, com os dados, olhar para isso de uma maneira bastante clara, né? No mercado americano é claro isso. Você via lá né, de dividendos bastante baixos, com prêmios interessantes, porque também é um mercado assim menor em relação ao mercado financeiro lá, mas que era e sempre com investidores diferentes fazendo. Bom, o investidor americano está fazendo os investimentos, agora parece que ficou caro, aí vem o europeu, porque vê que é uma economia Sim. estabilizada e pode ir um pouquinho, né, pagar um prêmio um pouquinho melhor. Aí o europeu já não está mais satisfeito, vem o árabe. Aí o árabe não está mais satisfeito, começa a vir o asiático. E assim vai, né? Claro que aqui no Brasil a gente talvez não teve um ciclo tão longo de estabilidade para ver todos esses efeitos, mas a gente viu investidores estrangeiros entrando aqui em 2005, 2006, tanto na Bolsa como nos fundos imobiliários. Saíram alguns aí, mas eles vão voltar, as alocações são assim mesmo, né? E a gente vê esse instrumento crescendo. Então, sim, eu acredito que já dá para a gente mensurar essa queda dos spreads, e eu acho que é uma tendência que não é assim, poxa, por uma questão de falta de oportunidade de alocação, juros muito baixos artificialmente, não. Eu acho que ela é realmente neutra, quer dizer, o investidor entende que o real estate, como base, fundamento, a terra ali, o imóvel, que é algo que é garantido no sentido de que o recurso está ali, ele não vai virar pó. Claro, obviamente dentro de um papel que está correlacionado a isso, pode virar zero. Mas se o fundamento está ali dentro do imóvel e aquilo tem valor, ainda que seja, sei lá, no limite, uma transformação do uso do ativo, ele tem um valor intrínseco. Acabou, né? Ele tem um valor intrínseco. Uma companhia pode não ter um valor intrínseco, sim, porque ela é deficitária, está no mercado que não tem mais nenhum potencial, né? Ou sei lá, algum investimento que você faça diretamente, o business ele não funcionou, ele pode não ter um valor intrínseco, pode ter, inclusive, né, um valor negativo. Aqui não. Eu acho que o real estate carrega essa, digamos assim, essa estabilidade e um valor base que é muito importante para essa questão. Ah, legal. Na segunda parte da tua pergunta, que é sobre essa questão de, né, vou resumir assim, de alocação, né, o que a gente viu, né, tem até um dado interessante, a gente monitora lá nos Estados Unidos, a alocação no mundo inteiro de trilhões de dólares por ano, né? 1 tri, 1,2 tri, 1,5 tri, que são as principais alocações dos investidores de maneira geral nos diversos mercados. A residencial, é o mercado comercial, é o mercado de logística dentro do comercial, escritórios e etc. A gente percebe que assim, um segmento que criou uma notoriedade muito grande é o de multifamily, né? E isso, estudando bastante, a gente tem investido bastante nessa tese de que esse vai ser um mercado para entrar aqui dentro das classes, de novo, né? É um imóvel de uso residencial, vamos dizer assim, mas a gente até considera lá fora um mercado comercial. Por quê? Porque o investidor que está ali, ele está buscando a renda do negócio, e ele é dono da propriedade como um todo, ele controla, ele faz gestão, né? É diferente daqueles imóveis, né, que as pessoas físicas tinham, que hoje exato. Ele hoje chegou a algo como 34% da alocação, é a primeira, né, é o líder de alocação no mundo, né, seguido aí por office com 26%, mas que já foi 42% a questão de 4 ou 5 anos atrás, e logo na sequência logística, que está ali com seus 22%, mas deve até passar um pouco o office. Isso quer dizer que o office, então, ele, né, poxa, por conta do negócio de home office, ele mudou, não tem mais atratividade? Não, é que os investidores estão enxergando que eles estavam sobrealocados em office e eles têm que mudar essa alocação. É um pouco tardia, talvez, mas é porque o office sempre funcionou. É uma coisa assim, talvez muito direta, né, e simples, né? As companhias precisavam de escritórios, os prédios são feitos de uma maneira bastante profissional, com
né, não só desenvolvedores, mas também os investidores que aportam recursos, né, para desenvolver os prédios. Então, casava ali dentro de uma lógica, né, de estabilidade, de regularidade de pagamentos e, portanto, que se transformava em dividendos, muito interessante. Então, porque você não precisava pegar e falar, bom, eu tenho que mudar e fazer uma série de outras coisas. Sim. Mas aí veio a pandemia, né, e esses cisnes negros aí, eles acontecem, né, é impossível prever, e mostrou que os outros setores também eram importantes. Então, estou falando do multifamily aqui, porque esse é um mercado que, né, com a base ali, o uso do real estate é algo que a população, né, seja ela jovem, rica, mais, enfim, pobre ou aonde quer que seja também em termos de região, ele precisa do uso do residencial. Então, como que esse capital pode chegar, né, nesse setor para que você explore melhor, de maneira que também crie uma alternativa de alocação que, no caso da pandemia, se tornou mais resiliente. Então, esse é um cenário, é uma das alternativas que mudou muito o panorama de alocação. A outra foi de logística, com a cadeia que a gente estava falando aqui, do varejo online, que transformou completamente, né? O varejo online veio e falou, bom, agora a gente vai vender muito diretamente pela plataforma digital, e aí você não precisa mais do marketplace. Mas aí quando você olha, pô, então acabou o shopping, aí começa, né? Acabou o shopping? Não, né? Você vê o shopping se transformando, eles usando um conceito muito mais de exploração de serviços do que, né, da base que ele era de mix antes. Então, você tem uma experiência de serviços muito maior, né, com não só de alimentação, mas serviços básicos mesmo, né, e até entretenimento, né? Então, os shoppings estão indo para um caminho de transformação, porque o shopping ele sempre tem ele tem que ter uma localização fantástica. Se ele não tiver, ele não cria massa, ele não consegue atrair, né, o lojista para ir lá, porque ele pode falar, bom, eu vou para a rua, então, não preciso de você. Melhor, né? Claro que aqui no Brasil a gente tem um problema que é a segurança, mas no limite ele cria a própria segurança, etc. Não, ele tem que ir porque ali tem, né, além da segurança, tem fluxo, as pessoas vão, se sentem confortáveis, né, são bem atendidas, né. Então o shopping tem essa prerrogativa, talvez até mais do que os outros ativos, da localização ser fundamental. E aí ele tem que se transformar, ele não é o real estate. Às vezes a gente acha que ele é um ativo, que ele está ali, né, dentro, falando um pouquinho agora lembrando da época aí de mestrado, etc., da tecnologia do concreto, enfim, do que se sabe de durabilidade, dos materiais, etc., né, a gente, para poder transformar tudo isso em análise numérica, né, se considera que, por exemplo, um prédio ele tem uma vida útil de 40 anos, com os primeiros 20 anos ali sem praticamente grandes necessidades de renovação, e nos segundos 20 anos, com uma renovação, você tem uma vida útil muito boa. Então, dentro do período de 40 anos, você tem, vamos dizer assim, a exaustão do negócio. Mas quando você pensa na tecnologia do concreto, o terreno, não é 40 anos. Quantos prédios com mais de 40 anos existem? Muitos. Então, a gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, prédios da década de 1920, que são lá os mais importantes de Manhattan. Até hoje. No Brasil, a gente talvez tenha um pouco mais de dificuldade de ver isso, porque foi feito num modelo muito antigo, rudimentar, né, dividido por investidores pequenos, que já, né, tiveram problemas de sucessão e etc., e o ativo ficou para trás, né? Mas isso posto, está lá ainda, os ativos você vê no centro de São Paulo, ativos, né, importantíssimos, Martinelli, dá para citar uma série de todos aqui, Itália, uma série deles, estão lá, o real estate está lá, o fundamento está lá, então ele continua. Então isso que é legal, né? A gente vê que o real estate ele tem que se transformar, ele não é, talvez, entrando num tema tangencial a esse que você perguntou, mas acho que é bacana, que acho que rodeia muito das preocupações que os investidores olham hoje, que
Dentro do mercado de escritórios, a gente tem os imóveis AAAs, né, dentro do jargão, AAAs, As, né, os imóveis com ar-condicionado central, e tem aqueles que, né, ficaram muito para trás, não tem nem ar-condicionado central, etc. Mas até um determinado ciclo de mercado, eles performavam de alguma forma ou de outra. Atrasados em relação aos melhores imóveis, preços mais baixos, mas performavam. Como que a gente lá na CBRE estamos vendo isso hoje? Vai mudar. Então, você analisar o mercado como um todo e achar que as métricas de vacância, de oferta, para todas as classes, tudo junto dentro do mesmo balaio, eles vão significar muita coisa, é uma falácia, né? Claro que algum dado você tira disso, mas a provocação é no seguinte sentido. Não tem como a gente ficar criando terrenos. Os terrenos são aqueles que limitados, existem. Né? Se eles foram produzidos, se os ativos, né, foram produzidos em terrenos com bons fundamentos de localização, às vezes muito próximo do metrô, uma infraestrutura urbana boa, uma densidade populacional boa, e eles estão, digamos assim, obsoletos do ponto de vista de uso, você tem que mudar o uso, né? E isso é óbvio, não é tão simples, tem uma questão... Sim, é uma tese bem legal essa de conversão de uso, né? Exatamente, a provocação é exatamente nesse sentido. Então você tem lá uma série de imóveis, vamos generalizar aqui, com risco de ser encarado de uma forma assim, muito particular, mas não é realmente, né, se diz assim, os prédios classe B, como é que eles vão, né, dentro do mercado de escritórios, vão sobreviver, né? A gente vê com muita dificuldade, né, você atrair as companhias com as restrições que elas têm hoje de uso do imóvel, né, de serviços dentro do imóvel, pé direito, relação de vagas, eficiência da laje. Né? Então não é só a localização é o principal driver, continua e sempre será, mas assim, tem muito mais coisas. Então, o que faz você, só porque o prédio tem, sei lá, vou citar aqui os mesmos 40 anos da minha provocação, né? Os mesmos 40 anos, você pega esses 40 anos e diz que o prédio não serve mais, então vai demolir a estrutura que está lá, erigida, que pode durar mais 40, óbvio, você tem eventualmente corrigir coisas dentro da estrutura, mas dura, e se provou, aqui no Brasil inclusive, por que não fazê-lo, né? E usar para uma coisa que seja muito mais adequada àquele momento, né? Claro, zoneamento, a participação, né, municipal, estadual, governamental de maneira geral, para possibilitar isso, mas também tem a visão do investidor de falar, bom, chegou a hora agora, e isso no Brasil, a gente vê, tem várias restrições, porque assim, a propriedade ela é fracionada no Brasil de maneira geral. Os ativos, o nosso mercado de capitais era muito frágil, na década de 80, 90, início dos 2000 começou a melhorar e graças a Deus a gente está no mercado hoje muito mais desenvolvido, mas se criou uma grande concentração e ainda é a grande maioria dos imóveis no país fragmentados. Esses imóveis fragmentados, quando eu digo fragmentado, cada investidor tem um pedaço, uma laje, um conjunto, meia laje, 2 lajes, não importa o que seja, mas ele tem a matrícula ali, aquele pedaço. E aí fica muito difícil você juntar 20, 30, às vezes 100 investidores juntos para fazer uma reforma completa do ativo e uma recolocação. Às vezes tem investidores ali que nem tem capacidade mais. Sim. Então, tudo isso somado, a gente vê que, né, como conclusão, vai ter uma requalificação necessária desses ativos, né, que tem menos qualidade, mas que tem bons fundamentos de real estate, localização principalmente, né, não só, mas principalmente. E aí isso vai ter que ter participação do poder público. E assim, às vezes a gente critica bastante, mas tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro, as prefeituras têm olhado para isso, né, criaram operações para esses grandes centros, né, centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, de viabilizar essas aprovações muito rapidamente para mudança de uso, mas não é só isso, né? Vai envolver desapropriações, vai envolver outros incentivos que façam com que esses imóveis sejam recolocados. Mas a questão nós vamos ter que separar
né, o joio do trigo. Os imóveis que dá para fazer alguma coisa, que dá para fazer alguma coisa, e aqueles outros que talvez não dê. Sim. E nesses que dão para fazer, vai ter que ter muito valor. E essa transformação acho que vai ser adequada para os investidores que sabem ver isso. Então, o investidor, pessoa física que não é do setor, talvez ele tenha muita dificuldade de enxergar isso e ver isso como uma boa alternativa. Mas o gestor, o investidor profissional, não. Aqui até a gente na Six, uma época a gente estava estudando uma tese que falava justamente sobre isso. Não era nem trocar o uso, era já um imóvel residencial de mais de 50 anos. Eram dois prédios, eram condomínios separados, mas a tese era comprar ele inteiro, que era um único dono, e juntar ele, fazer um retrofit, vender e dava um retorno bom. Só que a grande dificuldade na época era justamente essa. Quando você pega lá, você fala, quero filtrar prédios com mais de 50 anos de idade em São Paulo. Você acha bastante. Mas daí você coloca outro filtro, que tem um único dono. Aí daí já cai, sei lá, uma fração daquilo. 10%. Então, chega pouca coisa. Tem essa dificuldade grande, né? Então, mas é uma tese que a gente gosta bastante. A gente até na SIC já fez nos Estados Unidos, de comprar algo que é bem localizado. Lá é mais comum ter um único dono, né? Fazer um retrofit simples, né? Muitas vezes é uma pintura, alguma coisa do tipo, e você consegue agregar valor ali no aluguel, você consegue melhorar o tipo de inquilino, melhorar o cap, né? Melhora várias coisas e dá um retorno para o investidor bem relevante. Edson, tem um ponto que você mencionou, acho que vamos pegar o corporativo que a gente pode usar como exemplo. Como que vocês veem o mercado se comportando, o mercado real que a gente fala, né? Que muitas vezes o mercado de fundos imobiliários anda para um lado, o mercado real anda às vezes em outra direção. Então, quando a gente fala de renda, de preço de venda, custo de desenvolvimento, eu acho que até um dado legal que vocês monitoram é a entrada e saída dos corporativos, como que isso evoluiu depois da pandemia. Então, quando a gente olha assim, esse mercado real do real estate ali, como que ele está se comportando hoje? Então, são várias questões, né? Pegando essa última, né? Acho que muito se questionou o uso do escritório. Eu acho que agora está razoavelmente muito bem consolidado de que existe uma importância fundamental, né? Essa questão da colaboração, a questão das ideias, a questão, né, de você treinar os times. Então, o uso do escritório ele tem um uso que não é só para a gente se concentrar ali e poder trabalhar, não é só isso, tem muito mais coisa envolvida. E é engraçado, né? A gente também estava falando um pouco sobre isso, né? Saiu hoje uma matéria no estado de São Paulo falando, poxa, e as empresas de tecnologia então abandonaram, né, o home office, né? E é isso mesmo, eles que mais se beneficiaram estão vendo na veia que precisa ter um escritório. Precisa ter um escritório, porque é lá que eles criam, inclusive, essa tecnologia do convivência, do né? Realmente não é só o trabalho, tem muitos outros fatores que o escritório beneficia ali, intangíveis. Né? Exato. Então, assim, para nós já era muito claro pela assim, as tendências que a gente via de dados de décadas históricos do uso, que o uso foi se transformando, né? Você tinha aquele uso de salas, depois, não, vamos fazer ambientes abertos, né? Por quê? Porque isso é cool? Não era só isso. É porque os funcionários colaboram mais. Gera valor para a empresa. Gera valor para a empresa. Então, isso já vinha acontecendo e as pessoas às vezes esquecem, né? Não, vamos fazer áreas diferentes de descompressão, áreas, enfim, para o funcionário ter liberdade para fazer alimentação ou ter uma outra experiência junto com o cliente que ele atende, né, se for o caso. Isso já acontecia muito antes da pandemia, né? Por que isso acontecia? Porque já se via que, poxa, se eu trago um funcionário para trabalhar, ele tem um ambiente de colaboração, ele identifica aquilo como uma casa, ele gosta de estar lá, ele é mais produtivo. Ponto final. Não tem outra... Ninguém questiona isso. Né? Isso é óbvio e vinha acontecendo com várias... A gente lá tem uma área que representa os inquilinos. Essa demanda ela é muito incidente, muito incidente. Você vai lá, o cara tem lá, sei lá, uma área grande que ele ocupa, uma empresa tradicional, está
está dentro de um prédio que às vezes é até próprio, e falar, bom, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso criar um ambiente colaborativo, eu preciso que o cliente venha aqui ter uma outra experiência, eu preciso que o funcionário fique feliz de vir para o escritório. É sempre isso. Então, quando veio a pandemia, as pessoas esqueceram um pouco isso, que parecia que, poxa, todas as tendências vão ser provadas aqui e mudou todo mundo. Não, isso ainda continuou. Só que você tinha lá uma restrição sanitária, problemas muito mais graves, né? Passado, né, e resolvido bem esses problemas, a gente vê que isso está continuando. Mas como é que você faz essas transformações se os ativos ficaram para trás, né? É difícil. Uhum. E aí, com propriedade fragmentada, às Mais vezes difícil é impossível. É impossível. Então, a gente vê o mercado se transformando para um mercado onde você tem propriedades institucionais, que a gente chama, né? Que é um ativo ser de propriedade de um investidor grande, uma property company, ou sei lá, um investidor estrangeiro, um fundo de pensão, ou um fundo imobiliário. Então não é elitização, é um veículo mais adequado para os diferentes tipos de capitais, né? Até para pessoa física que, enfim, tenha, né, o seu recurso ali mínimo alocado para uma aposentadoria, dentro desse setor também. Então, quando a gente vê isso, eu falo, bom, são esses os ativos e os investidores mais qualificados que vão poder navegar de maneira diferente, fazer transformações de uso se puder, se for conveniente, montar estruturas que são mais adequadas também para o consumidor final, que é o inquilino, atender essa demanda, né? Porque muito do passado era, tá bom, eu entrego espaço para o inquilino se vira. Aí vieram as empresas, né, de escritórios flexíveis, de coworking, etc. E falou, bom, não, a gente faz... Entrega algo a mais. Eu entrego tudo. Pô, legal. Uma ótima mudança e tendência no mercado que proveu com uma necessidade que era premente. Mas os investidores também podem fazer isso. Então, uma outra coisa que a gente vê é isso. O investidor falou, bom, eu tenho real estate, mas no fundo eu entrego um serviço. E eu não estou entregando. Eu estou entregando uma área falando assim, se vira pelo serviço. Pô, mas eu tenho dificuldade em, cara, fazer a limpeza, a manutenção. Eu tenho dificuldade que, putz, eu ponho o mobiliário aqui, não dá muito certo, o negócio se deteriora, aí depois eu quero mudar, eu tenho mais dificuldade, aí eu tenho que contratar. O investidor está no métier, ele pode fazer isso por ele. Ah, não, mas sai mais caro. Não sei, às vezes pelo custo do capital. Consegue uma alocação melhor, né? Pelo custo do capital é melhor. Então, essas são as evoluções que a gente vê. Mas onde é possível fazer isso? E aí volta naquele tema que a gente estava falando, né? Propriedade fragmentada, é impossível você fazer isso. Então, essas propriedades fragmentadas vão ter que se reinventar. Mas a gente vê, sim, essa é uma transformação natural do mercado e que, embora tragam, assim, solavancos, e nesse momento, de vacância mais alta, preços mais baixos, por consequência, a rentabilidade desses ativos, né, sofreu um pouco. A gente vê, lógico, restrições para você fazer mudanças abruptas, mas o mercado está voltando, né? Com o retorno do uso do escritório. O pessoal está indo mais ao escritório agora? Exato. Então, com o retorno do uso do escritório, a gente tem lá mais ou menos uma pesquisa de 600 prédios, em São Paulo tem mais dados, né? Onde a gente mensura a utilização dos crachás das companhias que, enfim, tem o uso permanente lá nos ativos. E a gente vê que a incidência dentro do uso do escritório, aí eu uso mesmo, porque às vezes se confunde um pouco, né? Ele alugou, sei lá, 2 andares num prédio, então o prédio está ocupado. Não, ele pode estar alugando 2 e usando 1. Né? E aí pode ter um problema nesse 1 adicional, que é entregar, não querer mais. Tem um risco ali. E a gente viu que assim, a gente já chegou para 70% dos casos a uma ocupação acima de 75%. Né? Então, assim, a gente está muito... Se você pensar que antigamente, né, antigamente que eu digo é pré-pandemia, nós tínhamos mais restrições de uso flexível. Uso flexível entendido como o funcionário poder
em determinadas situações, trabalhar de casa um dia, ou em alguns momentos em que ele tem compromissos externos e não perder tanto tempo no trânsito. Então, quando isso se transborda para uma quantidade de funcionários maior nas companhias, é óbvio que a incidência vai ser menor nos prédios, né? De crachás, eu digo. Mas a gente está muito perto do que era antes, com esses dados que eu estou mostrando. Então, assim, o que é interessante notar é que o uso do escritório está sendo, de maneira geral, realmente bastante abraçado novamente. E você vê isso por um nos outro preços tipo de também? escritórios. De preço de locação, preço de venda, também sentiu que voltou ou ele ainda... Voltou, e aí vamos estudar bem, porque isso é uma coisa bem complexa, né? Que uma os preços de maneira geral na cidade de São Paulo e, sei lá, preços, por exemplo, na região da Faria Lima, que a gente está aqui. Sim. Na Faria Lima, obviamente, você pega uma determinada classe de ativo, né? São os triple A's. Estão batendo recorde de locação. Tem escassez. Tem inquilino que quer ir para lá, não tem prédio. Simples assim. Ah, não, mas tem um lá em construção do fulano, ciclano. Mas estão todos já endereçados, assim. Às vezes loca antes de estar pronto. Às vezes loca antes de estar pronto, ou loca depois de estar pronto com um preço muito bom e assim, com condições cada vez mais... E aí você cria dois mundos, né? Porque a gente às vezes pega e vai fazer a apresentação para o investidor, ele fala, bom, me fala aí como é que está a vacância. Aí você fala, bom, está 22%. Nossa, que horror, 22%. Errou. Olhando historicamente, então, putz, talvez seja dos momentos piores, é verdade. Não, mas como está na Faria Lima? Na Faria Lima tem aluguel lá de R$300 por metro quadrado. Mas como assim? Com vacância? E está alugando. Não, porque a Faria Lima tem um estoque limitado, tem uma demanda grande, tem restrições de zoneamento, é muito caro fazer, então não é qualquer grupo que consegue desenvolver um empreendimento, o terreno também é complicado. Então, assim, a gente chega para um determinado classe de ativos e determinada região que a gente está vivendo uma realidade totalmente diferente. Sim. Quanto que, sei lá, você pega regiões mais descentralizadas, né, menos próxima a esses grandes centros, que os preços ainda estão muito baixos, alguns ainda com tendência de ajustes para baixo, né, e com uma ociosidade até maior do que essa média. Esses 22% é uma média, né, do mercado como um todo. A gente tem 16 milhões de metros quadrados na cidade de São Paulo, dos quais 9 milhões são monitorados pela gente ali, que são prédios com ar-condicionado central, enfim, com especificações mínimas para um uso de uma corporação, que eles estão com uma obsolescência muito maior. Então, assim, quando a gente olha essa pergunta, né? Os preços voltaram, pode ser que, de maneira geral, não, mas para determinadas regiões e qualidades, muito. Voltaram há muito tempo e estão batendo recorde. Agora, um tema importante, desculpa, como é que você navega dentro desse cenário de preços, né, que para determinadas regiões menores estão muito bons, mas por uma grande parte não, vis-à-vis o que é custo de terreno, né, custo de potencial construtivo adicional, mais custo da construção. Né? E você vê que a conta não fecha. Né? Muito rapidamente aqui. Se você pega um imóvel, sei lá, na região da Marginal, Pinheiros, terreno, sei lá, talvez mais genérico aí, você vai ter um custo lá de terreno mais potencial construtivo da ordem de, sei lá, próximo a R$10 mil por metro quadrado, né? De área final. Aí você vai construir um prédio em cima. O custo de construção de um AAA é muito caro hoje. Deu um corte técnico aqui, mas o Edson estava falando um pouquinho, um exemplo de preço de venda e o preço de construção, e falando um pouquinho de um exemplo do preço da Marginal, que só terreno, mais potencial, seria R$10 mil. Isso. Então, se quiser continuar daí, Edson. Vamos lá, vamos continuar dali. Então, acho que é só um exemplo hipotético, mas acho que é interessante para quem está assistindo, né, fazer o mesmo raciocínio. Então, o custo de construção de um prédio AAA é da ordem de 9, 10 mil reais por metro quadrado. Então, se você só fazer uma conta matemática mais simples, somar essas duas coisas, estamos chegando a perto de 20 mil reais, que é o custo para você construir. Né?
o custo que o investidor que foi lá, comprou o terreno, pagou outorga ou potencial positivo via operação urbana e contratou a empresa para construir, vai ter lá no bottom line. Bom, se ele tem esses 20 mil, né? E obviamente na Faria Lima é muito mais do que isso, na Paulista também, mas enfim, vamos pegar só esse exemplo para simplificar. E um aluguel genérico na Marginal, lá num prédio dessa classe pode ser R$100, a conta fica fácil, né? 20 com R$100, ele tem 0,5% ao mês, né? Que vai dar 6% ao ano. Aí a provocação é, isso traz atratividade para um alocador para fazer mais prédios, né? Não traz, obviamente. Né? É melhor você ir lá e deixar o dinheiro na poupança. Mas então por que a gente ainda vê alguns prédios sendo construídos? Aí tem diversas explicações. Uma delas é porque se acredita que esse aluguel não é o aluguel real. Você passou por um momento ali de maior oferta, de um estresse da economia. O Brasil também tem os seus solavancos políticos e a gente também teve um novo governo agora que está trazendo uma agenda aí ainda para a mesa, e ainda tem que provar muita coisa para que essa agenda seja aceitada pelo mercado. Então é natural que a gente tenha ainda uma economia que ainda está começando a engatar, mas parece pelos dados aí que a gente tem grande potencial de ter PIBs maiores, inclusive, né? Os economistas estão revendo as projeções de PIB para cima e as projeções de inflação para baixo. Né? Então, assim, a gente vê que esse aluguel tem que mudar. Né? E aí, é óbvio que não vai mudar para todos os tipos de ativos, todos os tipos de região, etc. Mas para essa classe de ativos que é muito bem, digamos assim, fundamentada e ela está muito de olho nessas tendências, isso deve acontecer. Então, esses grandes investidores que estão olhando, de novo, para o long run, né, para um período mais longo, eles estão olhando para, bom, se eu investir agora, talvez eu seja o único lá na frente. E aí talvez eu tire são mais ciclos disso. mais longos também, né? São ciclos mais longos. Então, assim, claro, tem que ter um capital mais calmo para fazer essa alocação. Não é simples, você não vai pegar lá um investidor, a pessoa física que vai alocar ali, vai ficar tranquilo com isso. Mas é natural, né? Até a gente olha muito o mercado americano e aí são ciclos, né? Primeiro tem um investidor que faz o tipo de investimento com uma alocação de um capital diferente, depois ele vende para um outro investidor que tem um outro perfil diferente, depois é vendido para um outro investidor. Sim. E lá no final tem sempre aquele que está mais para a renda, para a renda pura. Né? Isso é a maturidade do mercado. Né? O ruim é quando você não tem essas estruturas, só tem um tipo de investidor. Né? E assim, só para complementar, óbvio que também tem, né, às vezes, o investidor que está querendo alocar dentro do mercado imobiliário para uma circunstância específica e assim, leva bastante tempo para produzir. Então tem um descompasso. Vários prédios que a gente vê que estão sendo entregues hoje, eles foram planejados e toda a parte de fundamentação financeira ali incorporada naquele momento que ou a gente já estava na pandemia, com juros super baixos, então era normal falar, bom, se o imóvel está dando 6%, os juros é 2%, putz, ótimo, vamos fazer. Ou até antes, quando o mercado estava já numa recuperação, que a economia vinha ali depois do impeachment, né? E todas as transformações que a gente teve com marcos importantes de reformas ali, vinha num compasso muito bom. E a pandemia encerrou isso, né? Então já com diminuição de vacância, recuperação de preços. Então, ali, quando você fundamentou, né, você tinha, sei lá, 1 ano para aprovar, 2 anos para construir, estamos aqui, no período atual. Então tem uma entrega, ela ainda continua por um período, mas depois se reduz. E aí os preços têm que atingir um patamar mínimo para dar rentabilidade de novo. Sim, não, legal. Edson, acho que talvez pensando em outros segmentos, assim, que a gente viu muito Fiagro, né, por aí, vou chamar aqui de um pouco legal. Mercado alternativos. O que vocês estão olhando, que vocês enxergam que pode ser alguma coisa nova, que venha como um mercado alternativo de real estate, seja data room, seja
a parte agro também, não sei, arrendamento de fazenda, Legal. seja coworking, qualquer coisa que saia um pouquinho ali do corporativo logístico, shopping, que você acha que pode crescer bastante nesse momento? Muito, muito boa pergunta. Um setor que a gente... São alguns, tá? Um deles é, você já citou o data center, por conta de toda essa Falei questão da data room, falei logística, errado aqui, data center. mas tranquilo, tranquilo, né? São termos novos mesmo que a gente está aprendendo. Também não sou especialista na área de data center, a gente tem um time lá que só mexe com isso, tanto para alocações, para compra de terrenos, enfim, mercado de capitais, e a gente vê que isso é uma tendência a crescer e assim, o investidor de real estate ele tem que ser agnóstico, né? Olhar e falar, bom, ele tem um uso diferente, tem que ter uma capacidade energética, linhas de transmissão, eu tenho que ter um provedor lá que faça o serviço ou não, ou eu sou o investidor e provedor, tem empresa de capital aberto que atuam nisso. E aí você vê que esse segmento ele tem uma importância. Então, assim, se você tem um olhar mais macro para o mercado e quer fazer uma diversificação para ter, né, nesses momentos solavancos, ativos ali que tragam mais tranquilidade, certamente essa é uma área para olhar. A gente já falou do multifamily, não vou repetir, enfim, tem todos os fundamentos ali que justificam, mas também tem, por exemplo, o mercado de healthcare, né? A gente também tem uma área específica só de health na empresa. Lá fora também, até mais avançado que no Brasil, que a gente tem grandes times que fazem todos os serviços dentro de um conglomerado de health, tão importante que é o setor. Mas aqui no Brasil, com o envelhecimento da população, com também acesso a mais renda, estabilidade da economia, os planos de saúde foram mais popularizados, as pessoas entraram mais nessa cadeia do privado, os hospitais públicos Sim. tiveram que ter uma influência muito grande dos privados para complementar os serviços que eram necessários. E num determinado momento da história do real estate, se caracterizou esses ativos como ativos de altíssimo risco. Por quê? Porque você tem lá, na verdade, um uso do ativo que tem um fundamento fim ali, que é você, né, cuidar da saúde, salvar vidas. Então, numa disputa judicial ou em algum problema do relacionamento entre inquilino e locatário, pode ser que uma decisão judicial seja mais favorável ao segundo. Mas, assim, o que a gente vê com alguma história já também dessa classe de ativo no Brasil, é que também são os ativos mais regulares, né? Porque se ele tem um bom fundamento, uma boa operação, ele não quer interromper essa operação em 5 anos, como é o uso normal de escritórios. Sim, né? Sim. Você vai lá, assina um contrato, 5 anos, eu cresci, talvez eu vou para outra região, agora eu estou num outro mercado, talvez eu precise ir para Paulista, ou sair da Paulista e ir para Marginal. Não, ele está lá no mercado consolidado, ele tem que só aumentar. Às vezes até comprar muito mais ao redor. Então ele é muito mais assim de longo prazo, que casa muito com o real estate. E na pandemia, ele se transformou ainda também mais resiliente, porque, poxa, as pessoas tiveram que usar, infelizmente, né, bastante, né, causou uma sobrecarga, mas usar esses ativos, né, e as operadoras, enfim, e todos os serviços, muito mais, e aí aquilo se transformou em um setor muito importante na economia. Então, healthcare também dentro dessa cadeia. E quando eu falo health, hospital, né, tudo. Clínica, Senior Living day hospital. O Senior Living tá correlacionado, mas ele está dentro mais de uma classe de multifamily do que de um health, mas está totalmente correlacionado. É que tem pouco ainda, né, no Brasil, acho. No Brasil não tem ainda. No Brasil tem muito pouco, tem já, mas tem muito pouco a gente investindo nisso. Acho que é uma tendência para o envelhecimento da população muito grande. Assim, a gente vê o multifamily, o health, o data center, os ativos educacionais. Aqui o Brasil também, com essa carência de a gente prover educação, né, de boa qualidade no setor público e a população cada vez mais se inserindo, diminuindo esse déficit educacional na população, e aí o investimento privado é muito importante com isso. Alguns
programas do governo, inclusive, incentivaram muito, você vê essas instituições entrando e precisando de real estate, né? Entrando nesse mercado, e aí alocar no real estate investimento do operador, digamos assim, a faculdade precisa de um prédio, e aí ela vai lá e fala, bom, eu vou comprar o prédio e também montar a operação. É muito custoso. O prédio representa muito para a operação e cria um engessamento muito grande. Então é muito mais eficiente que o investidor aloque o recurso no prédio. Então, uma outra classe de ativo, que tem outras correlações. A gente está falando de, sei lá, do health, que no momento de pandemia se provou muito mais importante, do educational, que quando fechou as portas também, né? Mas fechou as portas, mas que quando lá, voltou, todo mundo precisa, a população precisa estudar e se aprimorar. E aí, quando você olha, os governos estão sendo cada vez mais pressionados a dar incentivo para que a população estude, porque investimento público somente não dá conta, e é assim que em mercados mais desenvolvidos a gente vê. Então, é outra classe que também ela tem uma descorrelação com aquela natural oferta e demanda que a gente vê de escritório, de shopping e logística. Então, assim, também um educacional. E outras coisas que vão surgindo. A gente acha que, né, dentro desse mercado, por exemplo, a gente não falou quase nada aqui, mas o mercado de retail, o mercado de lojas, né, esquecendo um pouco o shopping, né, que aquela massa grande, unitária, mas olhando para imóveis de rua, que na pandemia também foram estressados, né? Pô, lá nas grandes avenidas luxuosas, etc., em Nova York, em São Paulo, agora não tem mais uso para as lojas, e se transformaram também, né? Tiveram a digitalização, a questão do omnichannel, o uso daquilo como um balão de ensaio para o consumo online, né? Quer dizer, você tem a loja para você ter a experiência e depois você ir lá no online comprar, porque o usuário ele quer ter a experiência primeiro, ele compra muito no online porque ele já teve a experiência daquele produto. Sei lá, vou comprar uma geladeira, né? A minha antiga geladeira era dessa marca, funcionava muito bem, agora é um modelo novo, vou lá comprar. Mas se ele não teve experiência, como é que ele faz? Ele vai lá e compra aí. Então, mudou bastante, né? Até os supermercados, né? Como a gente olha, antes eram grandes supermercados, você ia lá com um carrinho, navegava, ficava horas lá dentro, ninguém quer mais isso. Então, além da entrega, é aquela experiência mais rápida, e aí o retail passou muito por isso, né? Lá no bairro onde eu moro, eu vejo vários supermercados pequenos, né? Empórios, etc. E drogarias também, porque ninguém quer ficar mais naqueles grandes estabelecimentos, em filas, em complicações, em burocracias. Ele quer ir lá consumir muito perto da casa dele e voltar. Né? Os mini mercados de bairros, né? Isso apareceu bastante. Exato, por uma qualificação diferente de produtos. Né? Você não precisa ter lá um grande supermercado que tem uma genérica. Não, você tem dentro daquele público uma qualificação de produto que atende aquela comunidade. Né? Então o retail também, né, a loja de rua se transformou bastante. Está vindo aqui para o retail. Que era algo, assim, sempre teve, mas assim, foi provado ali que, poxa, e agora? Esse mercado acabou? Não acabou. Ele está se transformando. Né? E, de novo, a gente volta aos conceitos clássicos aqui da teoria básica de real estate, que é a localização. Né? Ele tem uma boa localização, você consegue fazer uma transformação de uso e ainda dá muita experiência para o investidor naquele ativo. Edson, a gente falou um pouquinho das tendências, né, desses novos mercados alternativos e falou bastante de healthcare. E tem um mercado que ainda não veio muito para o Brasil, talvez tenha alguma coisa de senior living, né? Ele encaixa nesse segmento ou não? Se ele se encaixa em outro, por quê? Ele navega dentro desses dois segmentos, que é o de health e o de multifamily, mas ele está mais para um segmento de multifamily pelo seguinte contexto. No fundo, é uma unidade habitacional, né? Com, obviamente, outros cuidados, né? Toda a programação da unidade ali tem que ser adaptada para esse uso de maiores dificuldades, né? Apoios, enfim, mais rampas, menos obstáculos, e, obviamente, também uma infraestrutura, e aí é que ele se assemelha dentro do health, que é uma infraestrutura de cuidados especiais, digamos assim, oxigênio, enfim, uma estrutura para ter uma cama
né, que seja mais adaptável para um tratamento de necessidade de idosos, etc. e tal. Mas o convívio, o fundamento, de maneira geral, a comunidade que se cria, é a mesma coisa que se cria numa comunidade de multifamily, para, sei lá, para jovens. Tradicional. Tradicional. Então, ele está mais dentro dessa cadeia. Em mercados, o mercado americano ele é mais evoluído nesse sentido, porque culturalmente as famílias já utilizavam essas casas de acolhimento dos idosos em maior incidência, né? Aqui no Brasil, uma série de fatores. Um é renda, outro é cultura e tem outros fatores também. A gente não tinha muito isso, né? Também um terceiro fator muito importante, a idade da população, né? A nossa população sempre foi muito jovem e agora está envelhecendo. Então, é um segmento que aqui no Brasil com certeza vai desenvolver. Mas como ele é um subsegmento de um segmento, ele vem depois, né? A gente está falando do multifamily básico ali, a população que entra para o mercado de usar um ativo de moradia, vou atender essa população. Então, uma gama Essa é a porta de entrada, gigantesca, né, de coisas. Depois tem essa do senior living, assim como tem, sei lá, de pessoas que gostam de jogar golfe, ou, enfim. Vai entrando infinito ali. Muita gente, por exemplo, tem lá sei lá, que gostam de segunda residência, mas também não querem comprar, então, sei lá. Então, tem uma série de questões que estão envolvidas nisso, mas que certamente a gente vai ver. Não é assim, eu vou me abster aqui de citar nomes, mas a gente já tem, enfim, operadoras que estão especializadas nesse público e que têm ativos para o uso de senior living. E aí eles exploram esse uso, que obviamente é mais complexo. Sim, você tem que mas ter... pode gerar mais valor também. Pode gerar mais valor. E isso está conectado à questão cultural, mas também à renda, né? Então, conforme a renda da população também aumenta, a gente tem mais incidência e necessidade desses ativos. E também, conforme a gente vê que os investidores entendem melhor a performance, as características, o uso, como operar desses ativos. Legal, Edson. Acho que a gente passou por vários pontos aqui, desde de cenário macro, mundial, segmentos, mercado micro, tendências, preços. Não sei se faltou alguma coisa aqui, mas novamente queria agradecer por você É um prazer. ter aceito aqui o nosso convite de participar do nosso podcast. Fica à vontade, se tiver alguma palavrinha final, alguma coisa que eu tenha esquecido, fica à vontade. Eu acho que, assim, como ponto de conclusão, o bacana é a gente realmente ter consciência de que, primeiro, né, o ponto que a gente começou a conversa, real estate é uma classe de ativo importante, significativa, não só por toda a cadeia produtiva, que por si só já fala como um país exportador de commodities, né, em grandes empresas que a gente tem, é algo muito relevante, né, e continua sendo. Eu acho que realmente é bastante complexo a alocação num mercado que, né, historicamente se achava que, poxa, não, o real estate aqui eu faço, eu vou lá, eu compro um conjuntinho, compro um apartamento, né, os nossos avós, etc. Eu acho que isso se transformou para gestores, fundos imobiliários, uma coisa mais profissional, o que é muito bacana, né? A gente não falou muito aqui, mas as famílias do Brasil que juntam riquezas e transformam em family offices e administram os ativos, todas elas têm uma alocação em real estate muito, muito significativa, né? Você pega lá, isso é verdade. veio sei lá, do setor de açúcar, álcool, etc. Ele tem lá uma base de real estate, que às vezes é inclusive o que ele fala, bom, isso aqui, isso que sobrou, né? Se der tudo errado, ou que sobrou, ou é aquele negócio, se der tudo errado, putz, o ciclo aqui da soja não está legal, vai demorar 2 anos, putz, estamos recebendo dividendos dos imóveis alugados. Tô bem. E aí eu pago a minha equipe e, poxa, vamos esperar o ciclo da soja. Então, acho que essa profissionalização ela é bem salutar para o mercado de maneira geral. Acho que a nossa indústria de fundos imobiliários também contribui muito, né, para a gente ter, né, uma presença cada vez mais ampla. E a divulgação de informação, acho que esse trabalho que vocês estão fazendo de convidar aqui, né, profissionais da área
para expor, né, o conhecimento e dados, acho que é muito bacana para o investidor, no fundo, olhar para isso e falar, bom, que legal, então pode ter algumas ideias, né? Acho que essa questão de, né, estava assistindo, inclusive, os últimos podcasts que vocês fizeram, né? Legal. Legal, essa questão de alocação é muito importante, a gente tem que debater bastante no Brasil, porque não é trivial, a gente tem uma experiência de, poxa, vai lá, coloca o dinheiro na poupança e se safa disso, né? E planos econômicos. Agora, a gente vive uma outra realidade, então vamos evoluir também, né? Nessa questão de alocação. E aí o real estate contribui. E casas como, né, de vocês, a nossa, estão aqui dentro desse mercado para realmente prover informações e serviços e, enfim, ideias para que esse público, de maneira geral, saia mais satisfeito. Então, para a gente, vou agradecer, é um prazer estar aqui em nome da CBRE. Eu acho que iniciativas como essas contribuem muito para o mercado e quantas vezes forem necessárias que a gente explore mais dados, outros temas, a gente está à disposição. Não, estamos de portas abertas, fica o convite aqui para um segundo, terceiro bate-papo. E obrigado de novo por aceitar o nosso convite. E se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar, aproveita para seguir a gente, curtir, comentar, que na medida do possível a gente chama aqui Edson já para fazer um segundo bate-papo. Obrigado, já fica pessoal. pré-agendado. Obrigado a todos. Até mais.